deitado aí na rede, né, assistindo a aula, e é benção. O pastor Diogo já falou aí, eu estou aqui, não estou nem em casa, não, estou em Camusim, uma obra que a gente está fazendo aqui, e aí a gente está disponível sempre que possível, ou melhor, sempre que Deus nos chama, ou que há um chamado para fazermos a obra de Deus, a gente tem que estar disponível, né? Se tiver algum problema aí de áudio, irmãos, eu estou usando aqui o condomínio que desde sexta-feira está sem a internet mesmo, pelo Wi-Fi, eu estou usando os dados, né? Aqui não é 100% os dados, mas está dando certo, está funcionando. Se tiver algum problema, os irmãos me falam, por favor, certo? Vamos orar ao Senhor para iniciar dessa aula? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse dia que o Senhor fez, que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu vitória, que o Senhor nos deu, sustentou, ó Pai, que o Senhor nos deu vida, para estarmos nessa noite, ó Pai, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Deus Santo, nós somos pecadores e falhos, Senhor, e a nossa mente, ó Pai, precisa estar cativa ao Teu Espírito e à Tua palavra, Senhor. Deus Santo, que o Senhor possa nos ensinar essa noite, que o Senhor possa nos guiar, abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para entendermos a Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, qualquer dúvida aí, qualquer interação que os irmãos queiram fazer, por favor, não deixe de fazer, tá? Faça uma pergunta aí, pode ser no chat aí, digitando, pode ser, tem a opçãozinha aqui, levantar a mão, né? Se levante a mão também e, por favor, fale, mas interaja com a gente, porque a aula fica bem melhor quando há uma interação professor com os alunos, certo? E aqui eu não estou como professor, né? Estou aqui como apenas um mediador aqui do tema, né? Da temática que nós vamos tratar, que é os irmãos estão vendo a apostila das cartas paulinas 1, né? E hoje nós vamos ver a epístola aos Gálatas e a epístola aos Efésios, carta aos Gálatas e carta aos Efésios. Eu vou aqui espelhar a tela, certo? E os irmãos vão ver aqui a apostila e vão ver também outras apresentações que eu vou mostrar aqui para os irmãos, certo? Os irmãos vão observar aí no seu celular ou no seu computador. Bom, nós temos aqui a principal da carta aos Gálatas é a justificação dos pecadores que confiam em Jesus Cristo mediante a graça divina, meus irmãos. A justificação pela fé, ou por meio mediante a graça de Deus. É interessante. E aí eu peço a permissão dos irmãos, vou sempre mesclar um pouco Gálatas e Éfeso, certo? Por quê? Porque elas têm assuntos em comum, elas têm tratativas em comum, apesar de terem assuntos diferentes uma da outra, né? Tem pontos diferentes, mas elas têm bastante assuntos em comum que tratam as duas cartas, certo? Então, aqui, Paulo vai fazer apesar de Romanos ser conhecida como a carta que Lutero ele viu sobre a justificação pela fé, aqui, Paulo, nessa carta, ele vai fazer uma grande defesa da justificação pela fé e não por meio das obras, né? E aí é uma questão interessante. Eu vou abrir aqui o que eu falei para os irmãos, que é um pôster aqui de resumo da carta aos Gálatas. Eu quero indicar aos irmãos um canal no YouTube, viu, pastor Diogo? Muito bom, mas muito bom mesmo, irmãos. A internet, nós temos muita coisa boa para a gente aprender. Muita coisa que ajuda o entendimento, muita coisa que auxilia no entendimento, auxilia, acredito que alguns irmãos são professores também de escola bíblica, auxilia na preparação de estudo, a gente tem que saber usar as ferramentas que nós temos. E aí eu quero indicar o canal Bíblia Project, ou Bible Project. E esse canal, ele tem esses resumos de todos os livros da Bíblia e também de vários assuntos. Ele faz
resumos. Aí ele faz aqui, ó, acho que os irmãos estão vendo aí. Você está vendo aí, pastor Diogo? Não sei se o pastor Diogo está conseguindo ver. Você vê aqui que ele tem um resumo de todos os capítulos de Gálatas, ó. Do 1 ao 2, 3 ao 4, 5 ao 6. Estou vendo. É muito bom, irmãos. Muito bom. Bom, toda vez que a gente vai ler um livro, da Bíblia, a gente precisa fazer algumas perguntas, né? Para quem, para quê, onde. Essas perguntas, sendo respondidas, já nos ajudam bastante na interpretação do texto. Então, todo texto que a gente vai ler, todo livro que a gente vai ler, a gente faz as perguntas. Quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? Ou para que escreveu? De onde escreveu? Né? Então, Gálatas e Efésios não vai ser diferente. Nós vamos fazer essas perguntas e tentar respondê-las. Ainda mais quando se estuda um texto das Sagradas Escrituras, e, na verdade, todo o texto, né, independente de ser a Bíblia, o contexto histórico daquele texto vai influenciar no nosso entendimento e vai também nos trazer luz o porquê daquele escrito. Então, o contexto aqui de Gálatas, ou da Galácia, do que estava acontecendo ali naquelas igrejas, vai nos ajudar a entender e vai motivar a escrita do apóstolo Paulo. Então, vamos lá. Eu não vou, assim, seguir uma ordem completa, não, tá, irmãos? Eu não vou seguir uma ordem bem... Não esperem que eu siga aqui uma ordem bem metódica do negócio, não, mas vai dar certo e nós vamos entender, tá bom? Vamos lá. O que é os Gálatas, né? O que é a carta? Não tem uma cidade chamada de Gálata, não tem uma cidade chamada Galácia. É uma região, provavelmente da Galácia do Sul. E aí você vê essas igrejas aqui, ó, em Atos 13 e 14, certo? As igrejas da Galácia. Quais essas cidades? É Antioquia da Pisídia, é Icônio, é Derbe, é Listra. Em uma dessas cidades você vê Paulo e Barnabé curando, fazendo lá um milagre, e aí eles são comparados a dois deuses, né? A duas divindades. E aí você nota como está ou como é a idolatria naquelas regiões. Deixa eu abrir aqui, Atos 13. Atos, capítulo 13. Você nota como é que era a idolatria naquelas redondezas. Ah, meu Deus, sai esses vírus aqui, quer pegar a gente. Atos 13. Ó, deixa eu achar aqui. Eles vão dizer o nome dos deuses que eles chamam Paulo e Barnabé. Agora me fugiu completamente na memória. Eu acabei de ler aqui, quando eu estava preparando a aula, me fugiu o nome dos deuses que eles foram chamados. É Mercúrio e Júpiter, se eu não estou enganado, que eles são chamados. Então, você nota o fundo histórico-cultural da situação daquela região, da Galácia, que era uma província romana, certo? E aí, nessa primeira e na segunda viagem missionária de Paulo, são fundadas igrejas, né? Em toda essa região. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui. Eu estava com o mapa aqui, eu fechei o mapa. Eu fechei o mapazinho que eu tinha aqui, das cidades. Em quase todas as Bíblias de estudo tem um mapazinho com as viagens missionárias de Paulo, né? Bem interessante também observar a primeira, a segunda, a terceira e a viagem de Paulo a Roma, né? Então, essa primeira viagem, ele foi e voltou pelo mesmo local. E aí surgiram igrejas, nasceram igrejas. Vale ressaltar, irmãos, que igreja ninguém abre, tá? Igreja se planta, porque a igreja é um organismo vivo. A igreja é algo que é vivo, certo? E como algo que é vivo, ela é um organismo vivo. Então, a gente fala muito assim, fulano abriu uma igreja.
não é a melhor expressão. Eu entendo que a pessoa que está falando no bom sentido, mas quando a gente, o melhor sentido de se falar é a igreja ali foi plantada naquele lugar, né? E aí ela vai ter crescimento, ela vai avançar, ela vai florescer, ela vai prosperar, certo? Então foram plantadas igrejas na Galácia. E aí é que entra a nossa questão aqui do que estava acontecendo naquelas igrejas. O que estava acontecendo naquelas igrejas. E aí a gente vem para Atos, deixa eu abrir aqui novamente a apresentação. A gente tem um paralelo com Atos capítulo 15, que em Atos capítulo 15 houve o primeiro concílio da igreja, não é? O apóstolo Pedro, até o próprio apóstolo Paulo, eles vieram reunir-se e cada um foi contando o seu relato de como Deus tinha aberto as portas diante dos gentios, como o evangelho havia chegado nos gentios. E aí eles fizeram um trato, um consenso, um concílio. Ó, não é necessário que os gentios tornem-se judeus para serem salvos. Não é necessário que os gentios se circuncidem, que eles tornem-se judeus para receber a salvação. E aí tem aquele famoso concílio de Atos 15, o concílio de Jerusalém. Fala para não apenas se abster de sangue e para poder não tomar parte disso, mas que o povo não precisava, os gentios não precisavam tornar-se judeus. Era o que estava acontecendo nas igrejas da Galácia, na carta aos Gálatas. Olha aí, nós temos a história aqui, ó, nós temos o movimento judaico messiânico, os irmãos estão vendo a imagem que eu coloquei, nós temos cristãos não judaicos, e nós temos as práticas judaicas, ó, circuncisão, não comer porco e a guarda do sábado. Aí, o que é que os judaizantes diziam? Você deve obedecer à lei da Torá para seguir a Jesus. Aí vem Ruth e diz, ó, ele usa aqui, esqueça o que Paulo diz, você precisa ser circuncidado. Irmãos, era isso que estava acontecendo na igreja. Aí por isso que Paulo já começa no capítulo 1, e já começa logo entrando no assunto. Ele já começa logo falando o assunto que ele veio tratar com eles. Ele não brinca em serviço, não. Deixa eu abrir aqui, ó. Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, ó, as igrejas da região da Galácia, como se fosse um estado, uma província, graça a vós e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século, mal, segundo a vontade de nosso Pai, de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Olha aí o verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aí tem o famoso versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldição. Não há outro evangelho, a não ser o que Paulo está dizendo, ó, já vos anunciei. Não existe outra fórmula, não existe outro evangelho, a não ser o que eu vos anunciei. E ele já chegando na carta aos Efésios, ou melhor, na carta aos Gálatas. E aí eu pergunto aos irmãos, será, irmãos, que nós estamos parecidos com os irmãos da Galácia? Nós estamos pregando outro evangelho, ó? O evangelho que Paulo pregou é o evangelho do Messias crucificado. Às vezes nós queremos ajudar a Deus, às vezes nós queremos fazer alguma coisa para sermos salvos. E aí é uma grande questão, é uma grande questão importante, o conceito que nós fazemos de salvação. Os irmãos estão me entendendo até agora?
Se não estiver entendendo, por favor, diga, pastor Jordi, fale mais devagar. Pastor Jordi, eu não estou entendendo nada. Pastor Jordi, vai com calma aí. Então, irmãos, irmão Eduardo, irmão Luiz Carlos, irmão Samuel, irmão Francisco Silva, irmão Alessandro, né? Deixa eu ver quem tem mais aqui. Vou citar o nome dos irmãos. Irmão Davi, irmão Erivaldo, irmã Francisca, né? Irmão Samuel Faustino. Então, irmãos, a questão é, será que nós estamos parecendo com os irmãos da Galácia, que começamos a pregar outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, do Cristo crucificado, do Messias crucificado? Porque se nós mudarmos, ou adicionarmos, ou subtrairmos, ou misturarmos alguma coisa ao evangelho, esse evangelho ele vai perder a sua essência, o seu poder. Paulo diz aos Romanos e também em Corinto que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele fala que não se envergonha do evangelho, porque esse evangelho é poder de Deus. Ele fala que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, irmãos, o evangelho é poder se for o evangelho de fato pregado. Se inventarmos alguma coisa, esse evangelho vai perder o seu poder, a sua autenticidade. Os irmãos estão compreendendo? Então, por isso a importância de entendermos o evangelho. Às vezes, irmãos, a gente passa um tempo, vários anos na igreja, e a gente continua legalista, a gente continua parecendo um judaizante. E aí eu não estou dizendo judaizante, esse judaizante moderno não, que o pessoal anda com aquelas vestes judaicas, né, nas igrejas, querendo parecer com um judeu. Não, estou dizendo judaizante de querer impor sobre as pessoas e sobre si mesmo coisas que o evangelho não impõe, coisas que o evangelho não coloca, né? Coisas que o evangelho não coloca sobre nós, que são coisas legalistas. E a questão é séria com relação a isso. E aí isso se mescla com a carta aos Efésios, porque em Efésios 2, Paulo fala que a salvação é pela fé, pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha que coisa interessante. Olha aí o que Paulo já começa chegando para eles. Então, no começo da carta aos Gálatas, primeiro Paulo vai mostrar a autenticidade do seu apostolado, né? Ele vai mostrar, ele viu Jesus ressuscitado, ele é enviado pelo próprio Senhor Jesus ressuscitado, ele tem um apoio dos apóstolos em Jerusalém, e aí Paulo vai citar uma questão interessante, irmãos. Olha isso aqui que Paulo vai citar sobre Pedro e sobre o próprio Barnabé, lá em Antioquia. Paulo vai citar que Pedro, ele tornou-se repreensível, porque foi que Pedro fez? Foi justamente o que Paulo está combatendo aqui nessa carta. Pedro, quando estava perto dos gentios, aí quando chegou a turminha lá que era judaizante, Pedro foi e se afastou deles, se dissimulou, assim como Barnabé também se dissimulou, porque ele não queria mostrar para os judeus que estava se enturmando com os gentios. Olha só, olha o que aconteceu com o grande apóstolo Pedro. Ele também estava com o risco de errar, com o risco de se falsificar, né? Aí nesse caso. E Paulo foi e o repreendeu, porque ele era repreensível. Por quê? Porque ele estava ainda com práticas judaicas, simplesmente, com preconceitos judaicos, sendo que o Senhor Jesus quebrou tudo isso daí. O Senhor Jesus lançou fora toda essa questão. Então, a carta aos Gálatas, a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas e a carta aos Efésios nos dão o conceito de salvação, nos mostram o conceito de salvação, nos fazem entender em várias nuances o conceito real de salvação. Assim como Deus tem os seus atributos e
não é só um atributo que define Deus, assim também esse conceito de salvação é bem distribuído e falado por Paulo nessas cartas. O evangelho é demonstrado por Paulo nessas cartas, certo? Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu abrir aqui mais uma vez a apresentação. Então, capítulo 1, Paulo, ele começa a sua apresentação como apóstolo e depois ele já vai logo questionar aos Gálatas por que mudaram do evangelho tão rapidamente. Ele vai dizer, as pessoas não são justificadas pela lei, mas sim pela fé em Jesus. E nós temos fé em Jesus, o Messias, Gálatas 2:16. A fidelidade de Jesus para viver e morrer em nosso nome, ou a nossa confiança e devoção a Jesus. Então, irmãos, nós somos justificados pela fé. E aí Paulo vai argumentar isso mostrando Abraão. Paulo vai argumentar isso perguntando em Gálatas 2, vocês receberam o Espírito Santo por meio das obras da lei ou pela fé? É o primeiro argumento que Paulo usa aqui em Gálatas, para mostrar que nós somos justificados pela fé. Alguém poderia escrever aí, ou lembrar, qual é o texto que diz assim, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem lembra onde está esse versículo? Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Quem lembra onde está? Alguém me ajuda aí? Quem lembra onde está? Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. É Romanos 5, irmãos. Romanos, capítulo 5. Paulo diz, justificados, pois, pela fé. E o que é justificação? O que é justificação? Aí eu vou mostrar para os irmãos aqui. Declarado justo na relação certa com Deus, perdoando e oferecendo um lugar na família de Deus. Resultados na transformação pela graça. Irmãos, quando nós somos justificados, e isso acontece assim que nascemos de novo, assim que cremos em Jesus, nós somos justificados. Então, diante de Deus, nós somos considerados justos. O que acontece? Deus não olha mais, não vê mais as nossas obras. Ele vê o quê? A obra ou as obras de Cristo, o nosso Senhor. E aí que é interessante. E aí eu vou já indicar mais duas coisas aqui, que é o teólogo N.T. Wright. N.T. Wright. Eu indico ele, mas com ressalvas, tá? Mas ele é um grande teólogo hoje do Novo Testamento. Obviamente, como todos os homens, tem suas falhas. Tem 2 livros dele que eu li. O primeiro é Como Deus se tornou rei. Como Deus se tornou rei. E o segundo livro que eu li dele é escrever aqui, Como Deus se tornou rei. E o outro é Paulo, uma biografia. Nesse livro, Como Deus se tornou rei, esse autor, ele fala, em resumo, ele fala da importância da vida de Jesus. A gente costuma falar do nascimento, a gente costuma falar da morte e da ressurreição. Mas a vida de Jesus, a sua vida justa, a sua vida perfeita, a sua vida impecável, a sua vida sem nenhum erro, essa vida que Jesus tem está sobre nós, que fomos justificados. Olha que coisa gloriosa. Isso nós não temos mérito, irmãos. Nós não temos mérito nisso. É pura graça de Deus, pura misericórdia. E ele pega a justiça de Cristo e coloca sobre
nós. Então, quando Deus olha para nós, que estamos debaixo do sangue de Jesus, ele não vê mais a nossa obra, ele vê a justiça de Cristo. E é isso que somos justificados pela fé. Deus não nos olha mais como condenados, ele olha como justificados. E é isso que é a justificação. E aí, nesse livro, ele fala isso, a importância da vida de Jesus. E aí, esse outro livro, Paulo, uma biografia, é muito interessante, mas muito interessante mesmo. Ele vai até narrar o que Paulo fala aí em Gálatas 2. Nós estamos, como falei para os irmãos, não ia ficar muito metódico, não. Eu falando algumas coisas aqui nessa conversa. Os irmãos podem interromper quando quiser. Nesse livro de Paulo, uma biografia, ele vai nos mostrar o que Paulo fala em Gálatas 2, que ele foi para a Arábia, que ele foi para Damasco, que ele passou não sei quantos anos em tal lugar, ele passou não sei quantos anos em outro lugar. Ele vai falar um pouco sobre isso nesse livro. Uma das teorias que existe é que Paulo foi para, quando ele fala Arábia, a Arábia era enorme. Ela ia lá do Sinai, no sul, até ao norte, ali na região de Damasco, do rio Eufrates, na Síria, naquela região. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, independente para onde Paulo foi, se ele foi lá para o Sinai, fazendo aí uma menção a Moisés, não se sabe, não se tem certeza, mas o fato é que Paulo foi receber do Senhor o Evangelho. É isso que ele fala aí também. Ele não recebeu o Evangelho de homem nenhum. Ele não recebeu o Evangelho de apóstolo algum. Ele recebeu do próprio Senhor Jesus. E esse Evangelho que ele recebeu do próprio Senhor Jesus não entra em confronto com o Evangelho que os apóstolos já pregavam, porque foi o mesmo Senhor que entregou. Mas o que é interessante aqui nessa história, e aí eu queria frisar com os irmãos, é entender a mente de Paulo. Entender qual era a mente de Paulo. Ele vai dizer quem era ele. Ele vai dizer que ele era fariseu. Ele vai dizer que ele era, na sua idade, ele sobressaía a muitos da sua idade. Ele vai dizer a sua capacidade dentro do judaísmo. E aí que é interessante. Por quê? Porque para Paulo, irmãos, o que ele está pregando, o evangelho que ele está pregando, é uma continuação da promessa. Para Paulo, a salvação, o evangelho, a igreja, é uma continuação da obra de Deus, através do povo de Israel, através da promessa. E uma promessa que vem antes da lei. É uma promessa dada a Abraão. Paulo vai mostrar isso aí em Gálatas 2, em Gálatas 3, em Gálatas 4, que a promessa dada a Abraão é antes da lei. A lei não anula a promessa. E aí Paulo entendeu isso. Paulo, como todos os judeus, estavam esperando o Messias, estavam esperando o Salvador, ou aquele que iria herdar o trono de Davi, aquele que iria tirar da escravidão o povo de Israel. Mas aí, Paulo entendeu de fato o que estava acontecendo. Com toda a sua carga judaica, com toda a sua carga israelita, com todo o seu conhecimento judeu, ele viu que tudo aquilo que ele conhecia, ou que ele esperava, ou a promessa, estava acontecendo em Jesus. E isso muda tudo. E isso é glorioso. Isso muda tudo na perspectiva de Paulo. Antes, quando ele consentiu no apedrejamento de Estevão, ele estava fazendo um bem a Deus. Para ele estava fazendo um bem a Deus, que ali era uma heresia. Ali era uma blasfêmia, aquele Jesus ali. Aquele Jesus de Nazaré era um blasfemador. Aqueles do caminho estavam blasfemando contra o Deus de Israel. Mas quando ele entendeu e foi convencido, e o próprio Senhor Jesus mostrou para ele isso, aparecendo para ele, ele viu que Jesus era o cumprimento de tudo que eles imaginavam, de tudo que eles esperavam, de tudo que eles aguardavam. E isso mudou toda a perspectiva, mudou todo o entendimento que ele tinha.
toda a carga de conhecimento que ele tinha agora estava de forma correta sendo aplicada, de forma correta sendo interpretada. Então, Paulo saiu mundo afora, mundo conhecido afora, nas diversas cidades e províncias, e ele ia nas sinagogas, ele ia nos locais onde tinha judeus, para mostrar para eles que Jesus era o Messias, para mostrar para eles que o cumprimento tinha acontecido, para mostrar para eles que o que eles estavam aguardando havia acontecido, e que agora eles não mais precisavam estar debaixo da lei. Agora não mais eles precisavam estar debaixo da ordenança da lei, porque a lei não serviu para salvar, a lei serviu para mostrar o pecado, a lei serviu para mostrar que o homem não era capaz de se salvar, que o homem por si só não tinha capacidade de se salvar, que o homem não tinha capacidade de agradar a Deus, que o homem não tinha capacidade para, por si só, ser justo diante de Deus. E isso estava expandido, e isso estava disponível para os judeus e também para os gentios. É isso que muitos judeus ou cristãos judeus não entenderam no começo, que agora, na nova dispensação ou na nova aliança, não há judeu nem grego, mas todos são igreja. Não há mais a necessidade de passar pelo judaísmo para se tornar igreja. Não há essa necessidade de passar-se para ser judeu, para só depois ser igreja. O caminho é direto. O mediador é o Senhor Jesus. Jesus de Nazaré. Então, o que a apostila que traz, a apostila do Sefer traz, sobre a contribuição de Gálatas, né? Essa breve carta, mas tem um tamanho de importância gigantesco, né? Ela vai nos mostrar esse significado da salvação. Ó. Com frequência, o cristianismo tem sido entendido como nada mais do que um sistema de moralidade, como uma cuidadosa observação de um sistema sacramental, como conformidade de padrões, como reunião com outras pessoas na igreja e assim por diante. Irmãos, a nossa fé, irmãos, apesar de termos um livro, escute o que eu vou dizer aqui, apesar de termos um livro, apesar de termos conjunto de mandamentos, apesar de hoje termos mandamentos, a nossa fé é fundamentalmente numa pessoa, e na pessoa do Senhor Jesus. Nós não somos simplesmente um conjunto de ritos, nós não seguimos simplesmente um conjunto de regras, nós não seguimos simplesmente um conjunto de escritos, é muito além disso, não é só moralidade, não é só moralidade, a gente não é só busca viver uma moral correta, né? Não roubar, não matar, não fornicar, não adulterar, não mentir, não é só essa moralidade, não. Tem coisa, irmãos, que boa parte dos mandamentos é uma obrigação já só de ser ser humano. Não é questão de ser santo, não, é questão de ser humano. Não matar, não mentir, não roubar, é uma obrigação de nós como seres humanos. A gente pega essas coisas e coloca como uma moralidade grande, mas não. Se a gente não for, de fato, mudado no nosso ser, essa casca moral, uma hora ou outra, vai ruir. Então, o Evangelho, a nossa fé, a fé cristã, está depositada numa pessoa. E com essa pessoa, ela se relaciona, que é a pessoa de Jesus. E a contribuição de Gálatas é mostrar isso, que essa salvação dos cristãos não é dependente diretamente do que eles fazem, mas é pela fé em Cristo Jesus. A cruz é o único meio de salvação. Amém, irmãos? A cruz é o único meio de salvação. Não existe outro meio de salvação. Aqui, ó. A cruz é o único meio de salvação. Se estão pregando o evangelho que há outro meio de salvar, que seja amaldiçoado, que seja anátema. E aí, quando eu digo isso, irmãos, que a cruz é o único meio de salvação, eu não estou dizendo que nós não vamos produzir boas obras. Aí as pessoas vão do 8 ao 80, né?
exagera. Quando a gente fala que a cruz é o único meio de salvação, nós não estamos dizendo que a gente vai viver uma vida dissoluta. Não, pelo contrário. Se fomos salvos, se somos nova criatura, agora temos outra vida. Agora temos outro estilo de vida. Agora temos outros tipos de atitudes. E essa é a maior comprovação do salvo. Essa é a maior comprovação de alguém que foi salvo em Jesus. E aí nós entramos em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. No capítulo 3 e 4, Paulo vai falar, olha, se vocês vivem debaixo da lei, vocês vivem debaixo da escravidão. Aí ele faz a analogia de Agar e de Sara, né? Um é filho da escrava, outro é filho que é a mulher mesmo, tá? do livre. Então, quem está ainda debaixo da lei é como se fosse filho de Agar, e nós somos filhos de Sara, né? É isso que Paulo tá querendo fazer essa comparação. Então, o que é que acontece? E aí, ele fazendo essa comparação no capítulo 4, ele chega no capítulo 5. E aí é que vai ficar interessante o que eu estou dizendo aqui agora com relação à salvação e com relação à vida, com relação ao estilo de vida. Olha o que ele fala em Gálatas capítulo 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não os torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Olha aí, irmãos. Vamos ter cuidado com o evangelho que pregamos. Se colocarmos várias coisas, várias condições para salvar alguém, então Cristo é em vão. Isso é sério. Isso é sério. No começo lá era a circuncisão. Não, tem que circuncidar, é o sinal da promessa. Paulo está dizendo, não é. A circuncisão e a não circuncisão, ou a incircuncisão, nada são diante de Cristo. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Aí o verso 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Olha que coisa maravilhosa. E cuidado, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de falso ou um pouco de veneno vai modificar, vai estragar toda a comida. Lembra do que aconteceu lá com Eliseu? Em certa ocasião, pegaram umas sementes e foram fazer comida. E aí alguém falou, há veneno na panela, profeta. Há veneno, a morte na panela, a morte na panela. Acho que é 2 Reis 17, agora me fugiu a memória. Ou é 2 Reis 6. Aí o que é que Eliseu faz? Eliseu pega farinha e joga na panela que havia veneno. Ali há uma interpretação literal, mas também há uma analogia que podemos fazer, ou um sentido espiritual que podemos fazer, que é o quê? Ali é alimento, né? Alimento com veneno. Comida envenenada mata. Então, ensinamento venenoso ou envenenado mata, causa mal. E qual é o remédio para um mau ensinamento? Qual é o remédio para o falso evangelho? É o verdadeiro evangelho, é o verdadeiro ensinamento. Aí Eliseu pega e coloca farinha, que é o símbolo, um sinônimo do trigo, do alimento, do pão. Então, irmãos, nós combatemos o falso evangelho, a falsa palavra, a falsa pregação, com a verdade, com o verdadeiro evangelho. E é isso que Paulo está fazendo aqui aos Gálatas, combatendo o falso evangelho. Aí ele fala, nós estamos firmes na liberdade que Cristo nos libertou. E aí, o capítulo 5 é um capítulo interessantíssimo demais. Por quê?
Porque ele fala para usar, para que nós estamos livres, e é o que eu vinha falando agora. Nós estamos livres da lei, da condenação da lei, e aí ele vem aqui o versículo 13, ó. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Agora nós estamos livres para servir em amor. Agora, irmãos, a gente está livre, agora estamos livres para poder lutar contra o nosso ego, que não nos deixa servir em amor os nossos irmãos. Nosso orgulho faz isso, mas nós estamos livres, Jesus nos libertou disso. E essa liberdade, ela não deve ser usada para carnalidade. Essa liberdade não deve ser usada para pecaminosidade. Essa liberdade não deve ser usada para iniquidade. Pelo contrário, ela deve ser usada para andarmos no Espírito. E aí entra aqui o capítulo 5, as obras da carne e o fruto do Espírito, irmãos. Olha como um assunto vai puxando o outro. Olha como Paulo está seguindo aqui uma linha de raciocínio. Aí, às vezes, a gente está numa pregação, numa mensagem, aí a gente não segue linha de raciocínio nenhum, né? A gente só vai, o pregador vai só jogando coisa, e não segue uma linha de raciocínio. Paulo aqui aos Gálatas está seguindo uma linha de raciocínio, que ele está explicando para os irmãos da igreja da região da Galácia, das cidades ali daquela região. E hoje nos serve de ensinamento. E aí, o verso... Deixa eu abrir aqui a tela. Porque, verso 17. Verso 17. Ou melhor, verso 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. E aí vem as obras da carne, e vem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, meus irmãos, nada mais é do que Cristo sendo formado em nós. Vou repetir. O fruto do Espírito é o Espírito Santo formando Cristo em nós. Amor, bondade, longanimidade, mansidão, paciência, é Cristo sendo formado em nós. E a pergunta é: será que nós estamos frutificando? Nós estamos se parecendo com Jesus? Nós estamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus? Ou não? Por quê? Porque se temos o Espírito Santo, a maior prova, ou a maior demonstração disso não é poder, mas é o fruto, irmãos. A maior prova de que parecemos com Jesus, ou que temos o Espírito de Deus, é quando nós estamos frutificando o fruto do Espírito, que tem os seus gomos, né? E aí, você vê Paulo fazendo um contraste, né? Entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E tem uma obra da carne, que ela está aqui escondida, e a gente fala pouco, ó, que é a glutonaria. Bebedices e glutonaria. Tem até um ditado, né, irmãos? Tem até um ditado dos crentes, né? Crente não bebe, mas come muito, não é verdade? Não tem esse ditado? Crente não bebe, mas come. E aí, irmãos, a glutonaria é um pecado, é obra da carne. A glutonaria, irmãos, está acompanhada, sabe de quê? Está acompanhada da inveja, dos homicídios, está acompanhada da idolatria,
da feitiçaria, da lascívia, da fornicação. Esses são os amigos da glutonaria. E a gente acha graça para isso. A gente acha engraçado ficar falando isso, que crente não bebe, mas come. Às vezes eu vou para restaurante, aí o pessoal do restaurante já sabe, mas se for crente, vai dar prejuízo. Vai para o rodízio, é crente, vai dar prejuízo, porque crente come demais. Ele não bebe, mas come. Então a gente tem que ter cuidado com isso também, porque isso desagrada a Deus. Glutonaria, né? Desagrada a Deus. E aí, finalizando a carta aos Gálatas, nós entramos no capítulo 6. No capítulo 6, em que Paulo vai finalizar continua falando um pouco sobre a lei de Cristo agora, né? Sobre o fruto do Espírito, sobre levar as cargas uns dos outros, e fala para não nos cansarmos de fazer o bem, mas tem um versículo bem conhecido, se eu não estiver me enganando aqui, está aqui, Gálatas 6, 7, um versículo bastante conhecido, mas muito conhecido mesmo, que é: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos, né? Então, vamos ter isso em mente. Não deixarmos de fazer o bem, mas sempre procurar fazer o bem quando for possível, em tudo que formos fazer. E aí o verso 16, ou melhor, o verso 15 do capítulo 6, diz o seguinte: porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura. Irmãos, isso é o Evangelho. As obras da lei não podem salvar. Se pudessem salvar, não precisaria Cristo ter vindo morrer por nós, ter vindo ser sacrificado por nós, né? Não precisava. Mas porque nós não podemos nos salvar com as obras da lei, é que Cristo precisou ir morrer por nós. Amém? Eu vou ler só a conclusão aqui da apostila de Gálatas, para a gente já passar para Efésios. Na verdade, não tem a conclusão aqui, ele só finaliza o que eu acabei de falar aqui, né? Instruindo a ajudar uns aos outros. Ele não tem a conclusão fechando. Enfim, aí tem as atividades de apoio que fazem a gente lembrar, do que a carta diz, né? Ó, por exemplo, qual foi a grande contribuição da epístola aos Gálatas? Foi aquela questão do conceito de justificação pela fé, né? Essa carta tem esse conceito, ela traz esse conceito, traz esse ensinamento, esse conceito de salvação sobre justificação pela fé. Amém? Amém, meus irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Enquanto eu bebo um copo d'água? Pastor Diogo, você pode ficar à vontade para fazer correção. Meu querido, tirar a correção de que jeito está perfeito. Louvado seja Deus. Interessante, eu pensando aqui, pastor Jordi, né, a forma como o homem, né, foi expulso da presença de Deus. E através de Gálatas nós percebemos, né, a forma como é que Deus conduz a trazer de volta o homem para próximo dele, né? A forma como Paulo, né, ele destrincha para nós os caminhos, né, que é conduzido o homem a voltar à presença de Deus. E, né, achei muito interessante. Quando o senhor estava falando, a minha imaginação estava aqui trabalhando, né? A forma como Deus trabalha. Interessante, né? Deus, sendo Pai Todo-Poderoso, aí vem para a Terra, se torna filho, e para ele evidenciar de volta aquilo que ele era na sua perfeição total, né? Que eu posso usar esse termo, talvez não esteja exagerando, mas perfeito como ele é, né, volta como Deus
e passa pelo processo também de cordeiro, sacerdote, aí passa para advogado, de advogado passa para juiz, de juiz ele volta a ser rei, né? Eu acho muito interessante, né, a forma como é que Deus ele trabalha, né, dentro dos trâmites legais, tanto da graça, principalmente da graça, mas ele teve que estar debaixo da lei para que hoje o maldito pudesse ser abençoado. Então, eu louvo a Deus. Muito obrigado pela minha participação. Sim, participação, meu pastor. Amém. Pode Bênção. continuar. Amém. Bênção. O senhor me lembrou aí que a citação que eu fiz do livro aqui, que Jesus, ele, apesar de ser rei e senhor, ele, na sua humanidade, ele conquistou o reinado, né? Ele conquistou também, fez a conquista de ser rei. E como o pastor Diogo está dizendo, ele cumpriu todo o que tinha que se cumprir, né? Como ele bem lembrou aí, eu acabei esquecendo de falar, ele bem lembrou que Jesus fez maldito por nós, né? Que está escrito, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Vamos agora para a carta aos Efésios, né? A carta aos Efésios. Deixa eu abrir aqui também a apresentação. Bom, Epístola aos Efésios. O tema principal: Cristo é cabeça da igreja. Olha que coisa gloriosa. Cristo é o Senhor, é o principal, é o líder da igreja. Nós somos o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Por que místico? Porque uma parte está no céu, uma parte está na terra. A cabeça do corpo da igreja é Cristo, está no céu. E o corpo, parte dele está na terra, parte dele já está nas mansões celestiais, e é um corpo místico. A igreja, a eclésia de Cristo. Qual é o destinatário? A igreja de Éfeso, né? Pastoreada por Timóteo. Paulo é o autor, né? E aí, provavelmente foi escrito é uma das cartas da prisão que Paulo escreveu, né? E aí, vai. Eu vou abrir aqui outro resumo. Não, no final eu abro ele aqui. Deixa eu ver, tá aqui. Eu tenho aqui um outro resumo também sobre a carta aos Efésios, né? A carta, irmãos, ela fala também, tem um propósito de falar sobre a identidade, fortalecer a igreja em sua identidade em Cristo e a unidade da fé. Essa carta fala muito sobre unidade, lá no capítulo 4, né? O que é que essa carta que Paulo mostra? É como eu falei para os irmãos, né? Efésios e Gálatas têm algumas coisas em comum. Vai mostrar que a salvação, irmãos, a redenção, ela afeta tanto a nossa vida pessoal quanto a vida coletiva da igreja, irmãos. O crente salvo, a pessoa salva, o ser humano, a nova criatura, ela é atingida em toda a sua vida, em toda a sua existência, não é só num aspecto, não, certo? E aí Paulo enfatiza que a salvação é pela graça, mediante a fé, e olha que coisa interessante, em Efésios 2 e 3, a união entre judeus e gentios no corpo de Cristo. E aí que entra agora uma pergunta que eu vou fazer polêmica, pastor Diogo. Deus tem dois povos? Ou Deus tem só um povo? Quantos povos Deus tem? Essa interpretação, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa questão, como a gente interpreta judeus ou Israel hoje, vai moldar a nossa escatologia. Dependendo da escatologia, ela começa, o parênteses que eu estou abrindo, tá? A escatologia, ela começa, não é se Jesus volta antes ou depois da grande tribulação. Não há milenismo, pós-milenismo. Uma coisa fundamental para a escatologia é como nós enxergamos Israel hoje. Deus ainda tem compromissos com a nação de Israel? Sim ou não?
Dependendo da forma que você responder essa pergunta, vai moldar a sua escatologia, vai moldar o seu entendimento do fim dos tempos, vai mudar muita coisa no que você crê sobre escatologia. Vai dizer se Israel é ou não o relógio de Deus, como nós acreditamos. Mas tem gente que não acredita nisso. Tem gente que acredita que Deus não tem mais nenhum compromisso com Israel. Que agora as promessas feitas a Israel foram cumpridas espiritualmente em Cristo. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que há sim ainda uma dispensação para o povo de Israel, o povo judeu, certo? É assim que nós, a Assembleia de Deus, o Ministério de Madureira e boa parte dos cristãos acreditam, certo? Que há uma dispensação para Israel. Vamos lá continuar. Então, a carta de Paulo aos Efésios. Qual o propósito? O crescimento espiritual dos crentes, na fé, no amor, na sabedoria, na revelação do Pai da Glória, para que tenham unidade com Cristo, que é o cabeça da igreja. Olha aí, irmãos, ó. Olha, deixa eu destacar uma coisa aqui. Ele falou que o propósito da carta é o crescimento espiritual dos crentes na revelação e sabedoria. Para quê? Irmãos, todo conhecimento que não gera serviço, não gera humildade, ele está sendo um conhecimento maléfico. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então, irmãos, o que nós estamos aprendendo aqui no curso de teologia, no seminário de curso básico de teologia, é para nós usarmos para a edificação da igreja, é para nós usarmos para a unidade da igreja, é para nós usarmos para o benefício da igreja, e não para o nosso benefício próprio, e não para haver dissensão, e não para haver aumento do ego, e não para exaltação própria. Então, o conhecimento, quanto mais conhecimento nós temos, ou seja, mais iluminação na mente nós temos, mais nós devemos servir, mais nós devemos ajudar, mais nós devemos esclarecer. Se esse conhecimento que você está adquirindo, se esse entendimento que você está adquirindo, não está resultando em serviço, em amor, em dedicação, em paciência, em suportar o que você considera mais fraco, esse conhecimento está sendo maléfico. Você precisa pedir perdão a Deus e dizer, Senhor, eu possa usar o que eu aprendo, que eu sei, em benefício do teu reino, em benefício dos outros, e não em meu próprio benefício. Amém? Então, a revelação do Pai da Glória para que tenham unidade com Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, dois assuntos fundamentais, que é interessante, né? Como nós somos salvos, redimidos, e como devemos viver. Pronto. A questão básica é essa, irmão, dessa carta. Ele vai mostrar na primeira parte como é que os crentes são salvos, e na segunda parte, como esses crentes salvos vão viver. Basicamente, o foco de Paulo é esse aí. O intuito dele é esse. Que ele vai mostrar nessa carta é isso. Primeiro, como é que vocês foram salvos? Segundo, agora, como é que esses salvos têm que viver? É isso que a carta aos Efésios está nos mostrando. E é uma carta maravilhosa, né? Uma carta gloriosa. Gosto muito de Efésios. Tem um texto aqui em Efésios, porque eu não decoro qual é o versículo, que é então, deixa eu abrir aquele cartaz. Bem, vamos lá. A cidade de Efésios, né? De Éfeso, 19.
a grande Diana dos Efésios, que passaram grande a Diana dos Efésios, da Diana dos Efésios. Hoje são só escudos da que hoje é a Turquia, né? Que hoje é a Turquia. Paulo, olha aí, irmão, no capítulo 1 ao 3, vai contar a história do Evangelho. Se você for ler, versículo 3 de Efésios 1, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, conforme a sua presciência, né? Para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, perdão de pecados. E aí vai. Então, Paulo, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Qual é o propósito? De convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Olha que coisa gloriosa, né? Então, Paulo fala essa expressão, plenitude dos tempos. Deus escolheu o tempo correto, certo, pleno. Chegou o tempo para manifestar o evangelho. E aí Paulo usa tipo uma poesia, irmãos, um poema. Vale lembrar isso aqui. Lembrar que Paulo tanto conhecia os escritores gregos e poetas da sua época, como também ele escrevia também de forma poética alguns trechos das cartas, né? Olha aqui um resumo do que Paulo está dizendo, ó. Louva a Deus pelo que ele fez em Cristo. O quê? Pegou os judeus, que eram eles, né? Nós judeus, Paulo, e vocês gentios, e transformou na família da aliança. E aí ele lembra, ó, Gênesis 12, que Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quem que faz isso? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo faz essa converge em Cristo. É o verso 10. Ele fez convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas. No capítulo 2, Paulo vai explicar melhor isso. Ele vai tratar mais ainda isso. Ele vai expandir essa explicação do que ele está dizendo aqui. Toda essa união de judeus e gentios foi sob o Messias, por causa do Messias. Agora tem uma só família, né? Um só povo. E isso não quer dizer que para a nação de Israel, Deus ainda tenha um propósito. Para o povo de Israel como nação, Deus ainda tem propósito, Deus ainda tem a que estabelecer. De fato, um judeu, um israelita, que crê em Jesus hoje, ele é igreja de Jesus. Mas ainda temos a aliança abrâmica, a aliança da terra também, e a aliança palestina, na verdade, né? E a aliança davídica para se cumprir de forma literal. A aliança davídica é a aliança do trono. Isso vai se cumprir no milênio. Tem a aliança também para Abraão, que Deus, lá em Gênesis 16, Deus fala para Abraão, agora eu fugi a memória, se é Gênesis 16 ou Gênesis 13, e Deus fala para Abraão que ele daria a terra desde lá do Nilo, lá do Egito, até o Eufrates. Isso ainda não aconteceu, de fato. E um dia isso irá acontecer, literalmente, para o povo de Israel. Então, apesar de israelitas hoje que se convertem, creem em Jesus, eles são igreja, mas para a nação de Israel ainda há o cumprimento dessas profecias. Certo? Vamos lá. Então, nós chegamos aqui no capítulo 2, muito conhecido capítulo 2 de Efésios, que fala sobre o versículo 8, é o mais famoso, né? Que nós somos salvos pela graça, e isso não vem por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Estou aqui
abrindo aqui uma versão da Bíblia. Vamos lá. Paulo vai falar que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados aqui em Efésios 2, né? E aí Deus, em sua misericórdia, ele nos ressuscita juntamente, nos vivifica em meio às nossas ofensas, ele nos vivifica. Mas aí, o verso 11 diz assim, ó: portanto, lembrai-vos de que vós noutrora, no outro tempo, eram gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Naquele tempo, nós, gentios, irmãos, estávamos sem Cristo, verso 12, Efésios 2:12. Estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavam longe, já pelo sangue de Jesus, chegaste perto. Por quê? Vou abrir aqui o texto. Por quê? Porque ele é a nossa paz. Verso 13. Vocês que estavam longe em Cristo, agora chegam perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Olha aí, esse muro que ele fala aqui, irmãos, era um muro literal que havia de separação no templo, tá? Além do muro espiritual, vamos assim dizer, em sentido figurado, também havia um muro de forma de separação física do ato dos gentios. Os gentios não entravam no templo, tinha um ato dos gentios. E Jesus, ele quebra essa barreira, quebra essa diferenciação entre judeus e gentios. Em Cristo não há judeu nem gentio, né? Todos precisam do sangue de Jesus para ser salvo. E aí, ele fala, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados em espírito. Aqui é uma das figuras que Paulo usa para a igreja. Aqui ele está usando a figura de um edifício, de uma edificação, de um prédio. Aqui, irmãos, é interessante a referência. Por quê? Porque, se os irmãos observarem, o templo, quando Deus criou os céus e a terra, o jardim no Éden, ali era um templo. Já vi outro parênteses aqui. Ali no jardim do Éden, era um templo. Deus sempre criou templos para habitar a sua presença. O jardim do Éden era um templo. Ali houve uma separação da presença. Então, tudo que nós estamos fazendo, está acontecendo hoje, é para o caminho de volta à presença de Deus. Então, Deus estabeleceu com o povo de Israel um tabernáculo para habitar no meio do povo a sua presença. Depois veio um templo de Salomão, da presença ali. Aí, aqui, Paulo falou, olha, agora todos nós somos um templo. A igreja é um templo. Cada um de nós somos também individualmente um templo. E no final, irmãos, lá em Apocalipse, o templo que era num jardim, ele vai ser numa cidade, a Nova Jerusalém. Você vê que nela, a Bíblia diz que lá não tem templo, porque o próprio Deus está lá. Então, a própria Nova Jerusalém é um grande templo da habitação de Deus. Então, é interessante. O templo começa no jardim e termina numa cidade. Deus sempre querendo habitar no meio do povo, no meio da humanidade. E hoje, ele habita em nós. Nós somos carregadores da presença. Onde nós vamos, nós carregamos essa presença de Deus. Nós estamos inventando, é a Bíblia que está nos dizendo,
no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Que coisa gloriosa. Aí, nós entramos na... Paulo está aqui falando como é que se dá a salvação, né? Como é que é essa salvação, que eu falei que são dois assuntos que ele fala. Como é que nós somos salvos e como nós devemos viver. Ele fala, vocês tinham uma vida imunda, vocês tinham uma vida morta, morta em ofensa, morta em pecados. E Jesus nos salvou, Jesus nos vivificou, ele nos deu graça. E aí, no capítulo 3, ele fala uma coisa interessante, que é o capítulo 3, do versículo 3. Deixa eu abrir aqui, vai dar para os irmãos. Capítulo 3, versículo 3. Eu estou quase já encerrando, irmãos. Diz assim, ó. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Mistério é algo que estava oculto, uma verdade que estava oculta, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Paulo está dizendo que esse mistério estava oculto. Os judeus não tinham entendido ainda, os judeus não sabiam como é que se daria isso. Os judeus não sabiam que essa salvação ia chegar para os gentios. O que eles entendiam e acreditavam é que, não, eles têm que se tornar judeus, eles têm que se tornar judeus, né, prosélitos, para alcançar a misericórdia. Mas o que Paulo está dizendo é que não, ele não precisa ser judeu, precisa ter fé em Cristo Jesus. E isso basta. Não precisa se tornar judeus. E aí, olha que coisa gloriosa. Vamos continuar a leitura. E a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, gente, todo mundo estava em pecado. Judeus também estavam em pecado. Todo mundo estava morto em seus pecados e delitos. Jesus nos salvou. Agora, a questão é a seguinte, essa salvação que veio dos judeus, né, que Jesus é judeu, ela vai também atingir os gentios. E isso que estava oculto. Os judeus não tinham esse entendimento. E por meio do evangelho, nós estamos manifestando ela. E aí o verso 10. Para que agora, pela igreja, por que pela igreja? Porque a igreja junta os dois, judeus e gentios. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, ou seja, demônios e anjos, enfim, os seres celestiais, os seres angelicais, os demônios, enfim, não sabiam disso. Não sabiam que Deus ia fazer isso. E você observa que pouco se profetiza sobre a palavra igreja ou algo do tipo no Antigo Testamento. Alguns querem encontrar o nome igreja lá no Antigo Testamento, mas pouco se fala disso. Por isso que Paulo fala que estava oculto em Deus. Né? Então, olha o mistério aí, irmãos. Então, por meio da igreja, Deus demonstra a sua multiforme sabedoria para os principados e potestades, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um eterno propósito. Não é um plano B, não é um plano C. O propósito é eterno, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Olha que coisa gloriosa, que coisa majestosa, né? A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Pois bem, então, como eu disse, como a nossa apostila fala, ele fala a primeira parte, como somos salvos, como é que funciona essa obra da salvação e como devemos viver após sermos salvos. Aí que entra o capítulo 4, começa a falar sobre isso.
andemos dignos da nossa vocação, como fomos chamados. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmão, essa palavra aqui, suportar, não é só de você no sentido de aturar, não, tá? Eu tenho que aturar o fulaninho porque o fulaninho é chato mesmo, eu tenho que aturar ele. Não é só nesse sentido, na verdade é um sentido mais profundo. É de você carregar, é de você ser suporte para outros. É nesse sentido também. Aí ele fala, um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. Olha a trindade aqui aparecendo no conceito de Paulo, né? E aí vem a famosa, ele subiu, levou o cativo cativeiros e deu dons aos homens. E aí que Paulo fala, como é que ele nos salvou e agora como é que nós vivemos? E aí vem, ele deu uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros pastores e outros doutores. Os 5 ministérios da igreja. Os 5 ministérios da igreja, né? Alguns usam a mão para simbolizar os dedos da mão, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres e doutores. Todos têm a sua importância. Todos têm a sua necessidade. Há quem diga que o apóstolo é como se ele tivesse os 5 de uma vez só, né? Ele tivesse um pouco de profeta, um pouco de mestre, um pouco de pastor, um pouco de evangelista, né? Um pouco de doutor, o apóstolo. Mas todos são necessários. A igreja precisa estar atuante nesses dons. Para quê, irmãos? Para quê? Para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Se você olhar lá em Efésios, acho que é 13, você vai ver que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E eles orando, eles impuseram a mão e enviaram Paulo e Barnabé. Olha para que é o seu dom, irmão. Acho que tenho o dom de evangelista, tenho o dom de profeta, tenho o dom de mestre. Para que, irmãos? Esse seu dom é para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Olha o que eu falei no começo. Para que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Então, conhecimento leva à unidade, a aparecer-se com aqui o fruto do Espírito tendo que aparecer, ó, a se parecer com é, se parecer com Jesus. E aí, como eu disse, Paulo vai mostrar como é que se deu a salvação e como é que se vive após a salvação, né? Então, ó, deixando a dissolução, deixando a impureza, ele fala, ó, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. E aí vai. E aí vai falando várias características de como devemos viver. E essas características entram também na vida comum do lar, na vida do dia a dia, em tudo que a gente for fazer, né? Marido e mulher, filhos e pais. E aí vai. Então, Éfeso, ou melhor, a carta aos Efésios, finaliza no capítulo 6 com mais conselho de Paulo sobre a vida comum, como é que o crente se comporta, como o salvo manifesta essa salvação na vida cotidiana, em tudo que for fazer, e ele finaliza com aquele famoso texto sobre batalha espiritual. Se revestirmos da armadura de Deus, porque o dia mau pode acontecer a qualquer momento. O dia mau pode se dar a qualquer momento. Nós precisamos estar preparados para o dia em que ele acontecer. Nós não vamos se preparar. Nós precisamos já estar preparados para o dia mau. Quando ele acontecer, nós estarmos preparados. Então, meus irmãos, meu pastor Diogo,
meus irmãos, é isso que temos para falar. Agradeço aí a paciência e os irmãos estarem com a gente aqui, ouvindo essa notícia. Amém? Amém, meu pastor. Muito obrigado. Uma excelente aula. Que Deus abençoe a sua pessoa, que Deus abençoe nossos alunos. Lembrando, né, os alunos fazem suas provas, suas avaliações e também colocar em dias, né, seus pagamentos para poder receber seus módulos, né? Amém? Muito obrigado, pastor Jorginho, mais uma vez, que Deus te abençoe, que Deus conceda à tua vida muitas vitórias. É o desejo do nosso coração para a sua pessoa. Se o senhor Amém. orar por nós, agradecemos. Amém. Vamos orar, né, meus irmãos? Senhor, nosso Deus, nós te louvamos por essa noite, que aprendizado da tua palavra, Senhor. Que tão importantes cartas, ó Pai, Gálatas e